Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira aula de metodologia do ensino da matemática. Eu sou a professora Daiane Cristine Ramos, eu sou licenciada em matemática, doutoranda e mestra em ensino de ciências e educação matemática. Hoje nós falaremos a respeito do planejamento, do ensino e do planejamento e avaliação em matemática. Nessas aulas de metodologia, nós vamos ter 4 aulas de metodologia do ensino da matemática e eu gostaria que você refletisse, ao final de todas as nossas aulas, colocasse, visse o que nós vamos trabalhar nessas 4 teleaulas, levasse isso para a sua prática. Porque esse semestre vocês têm estágio curricular obrigatório 2 e vocês entrarão na sala de aula, Além do período de observação, vocês também terão a regência. E nas nossas 4 teleaulas nós falaremos a respeito de metodologias, estratégias para o ensino de matemática. Estratégias diferentes daquelas que nós temos costume, que é a nossa chamada aula tradicional. Então eu gostaria que você refletisse como que as nossas aulas elas podem lhe auxiliar na sua prática, Você como um futuro professor deve sempre estar atento a sempre melhorar, Você sempre tem que melhorar para que o seu aluno aprenda. O objetivo nosso é que o nosso aluno aprenda. Como que a gente faz isso? A gente vai estudando muito e sempre pensando na nossa prática, refletindo sobre a nossa prática. Então eu gostaria de fazer esse pedido para vocês, que ao final de todas nossas teleaulas pensasse o que eu aprendi hoje, que isso pode influenciar na minha prática em sala de aula. A ideia aqui é fazer vocês refletirem a respeito das estratégias, a respeito da avaliação, a respeito de planejar aulas. Então eu gostaria que vocês tivessem esse momento de reflexão ao final das nossas aulas e vissem como que isso vai me auxiliar na prática. E gostaria também que vocês utilizassem aquilo que vocês aprenderam na disciplina no momento da sua regência, por exemplo. Na regência você deve preparar um plano de aula para trabalhar em uma determinada turma do ensino fundamental. Você vai trabalhar com aulas expositivas? Por que não trabalhar com resolução de problemas? Ou por que não trabalhar com investigação matemática? Então eu gostaria que vocês pensassem também, vissem essas aulas também e já pensando a respeito. Como que eu posso trazer o que eu aprendi na disciplina de metodologia para a minha prática, para a minha regência no estágio curricular obrigatório 2? Então as nossas aulas elas vão ter esse caráter, Nós vamos falar a respeito de planejamento, de avaliação, também falaremos a respeito de teorias da aprendizagem, que é o tema da nossa segunda teleaula. Ao final dessa teleaula falaremos a respeito de algumas estratégias para o ensino de matemática, O que se tem pesquisado, o que se tem falado na comunidade de educação matemática para se ensinar matemática. Na nossa terceira teleaula falaremos a respeito de resolução de problemas e investigação matemática. E na nossa última teleaula falaremos a respeito de educação matemática realística, que é uma abordagem para matemática, e a trajetória hipotética de aprendizagem, que também é uma forma que pode auxiliar o professor nas aulas de matemática. Então esses serão os temas que nós vamos tratar nas nossas 4 teleaulas. Para a nossa primeira teleaula, nós vamos tratar de avaliação, de planejamento e também de documentos da educação. Acompanhe no quadro quais são os nossos objetivos da aula de hoje. Discorrer, então, sobre a organização do ensino na educação básica, como será que é organizado o ensino na educação básica, apresentar os principais documentos oficiais da educação. Aqui, no caso, nós vamos falar desses documentos no âmbito nacional, ensinar sobre planejamento e plano de aula. Será que é a mesma coisa, um planejamento e um plano de aula? Será que tem diferenças? Quais os principais elementos de um plano de aula? Todo professor precisa fazer o plano de aula? E também vamos discorrer sobre os tipos de avaliação e os instrumentos de avaliação. Será que avaliando a gente só avalia com uma prova? Será que a prova é o único instrumento de avaliação que nós temos? Então nós iremos trabalhar a respeito vamos buscar responder esses objetivos na nossa aula. Para isso, a aula foi dividida em 3 momentos. Qual que é o primeiro momento? Nós vamos falar sobre os documentos norteadores da educação. 3 documentos nacionais. Depois falaremos a respeito de planejamento, E por fim, a respeito de avaliação. Então nós vamos percorrer esses 3 momentos durante a nossa teleaula. Para começarmos, vamos falar sobre um principal documento
norteador da educação, que é a LDB, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação. A LDB de 1996, como o próprio nome já diz, ela traz diretrizes que vão trazer princípios e leis para a educação. Então, na LDB você tem, por exemplo, como é dividida a educação formal no Brasil, quais são os princípios, quais são os direitos, né, do estudante. Então, você tem vários elementos ali dentro da Lei das Diretrizes e Bases. Acompanhe no quadro o nosso primeiro elemento. Então, nós temos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, ela regulamenta a educação escolar formal, subdividindo, então, em educação básica e ensino superior. Então, a educação formal, ela é dividida nessas duas frentes, educação básica e ensino superior. E a educação básica, por sua vez, ela já possui três partes. Qual é? Educação infantil, sendo que a educação infantil compreende a creche e a pré-escola, alunos de 0 a 5 anos, né, estão aqui na educação infantil. Ensino fundamental. O ensino fundamental, a partir de 2006, né, através da Lei 11.274, ele passou a ter 9 anos, sendo que esses 9 anos são divididos em 2 ensinos, né? A gente tem ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, sendo o ensino fundamental 1 do 1º ao 5º ano, compreendendo alunos na faixa etária de 1º ao 5º ano, e o ensino fundamental 2 do 6º ao 9º ano. O ensino fundamental ele compreende alunos de 6 a 14 anos. E por fim, nós temos o ensino médio, que compreende alunos do 1º ao 3º ano, né? E a faixa etária de 15 a 17 anos. Então, a LDB, ela traz em seu texto como é dividida a educação formal no Brasil. Então, eu tenho educação básica, dividida nesses 3 níveis, e depois ensino superior. Lembrando que o ensino fundamental, a partir de 2006, ele passou a ter 9 anos e não mais 8, como era. Então, houve uma mudança aí no ensino fundamental. A LDB, ela também traz qual é o dever, né? De quem que é o dever de trazer da educação e qual que é a finalidade da educação. Acompanhe no quadro qual é essa finalidade. Bom, o artigo 2 da LDB traz que a educação é um dever, veja, da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Qual que é a finalidade, então, da educação? É o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o mercado de trabalho, né? Então, essas são as 3 finalidades da educação segundo a LDB. Desenvolver o pleno desenvolvimento do educando, preparar esse educando para o exercício da cidadania, né? E também para o mercado de trabalho. Então, a educação, ela tem esse viés, ela tem essa finalidade, né? De preparar o meu estudante para o mercado de trabalho. E além, né, de garantir, de trazer essa finalidade da educação e também falar que ela é dever da família e do Estado, então a família e o Estado, eles devem prover educação para os educandos, né, ela traz também princípios. Acompanhe no quadro quais são esses princípios. Alguns desses princípios, na realidade. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O que isso quer dizer? Que todos têm direito à escola e todos têm direito a permanecer na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais. Além disso, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Observe que esse último princípio, né, vai ao encontro do qual é a finalidade da educação segundo a LDB, né? Segundo a LDB, a finalidade, uma das finalidades é justamente preparar o educando para o mercado de trabalho. Além disso, a LDB, ela também garante o acesso, né? Um princípio é que ela garante o acesso e permanência a todos na escola, né? Mas ela também garante o acesso e permanência àquelas pessoas que não puderam entrar na escola no tempo certo, que são aqueles alunos que por algum motivo, né, na faixa etária recomendada, eles não puderam estar na escola. Então, depois de um tempo, eles retornam, eles têm direito
à educação. E essa modalidade é o que chama-se de educação de jovens e adultos. É inclusive uma modalidade que a LDB ela traz além da educação de jovens e adultos, o ensino profissional e o ensino a educação especial, então ela traz essas 3 modalidades de ensino, além de outras modalidades, né? E ela garante, então, para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa, elas têm o direito de ir, né, e permanecer na escola depois de um tempo. Elas podem voltar à escola nessa modalidade de ensino que é a educação de jovens e adultos, né? Esses são alguns dos princípios que a LDB traz, né, no seu texto, que garantem a educação, garantem a permanência, entre outros, né? Traz também quem que é o dever da educação, da família e do Estado. E nós temos um segundo documento. A LDB ela tem um caráter mais de ditar as leis e diretrizes, né, como o próprio nome diz. Esse segundo documento que nós vamos ver, ele fala a respeito do âmbito pedagógico. Então, nós vamos trabalhar um pouco parâmetros para o âmbito pedagógico. Acompanhe no quadro qual é esse documento. São os Parâmetros Curriculares Nacionais, ou PCN. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles são a referência para o ensino e eles foram preparados pelo governo federal para orientar as escolas no desenvolvimento dos trabalhos. Qual que é o objetivo principal dos parâmetros? É a reestruturação dos currículos escolares no Brasil, sendo obrigatório para a rede pública, porém é opcional para as escolas, né? O que é os parâmetros? Os parâmetros é uma coleção de documentos e nesses documentos ele vai trazer diversas informações, ele traz a respeito de competências e habilidades esperadas, por exemplo, para o ensino fundamental. Nós temos os parâmetros curriculares tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Então, nesses documentos eu tenho quais são as competências e habilidades esperadas para o ensino fundamental e para o ensino médio. Eu tenho também quais são as disciplinas, quais são os conteúdos, as disciplinas trabalhadas nesses 2 níveis de escolaridade e dentro das disciplinas a gente tem os conteúdos que se espera que se trabalhe nas disciplinas. Então, ele traz normas, ele traz parâmetros para o ensino, né? Se você ver o parâmetro curricular nacional para matemática, para o ensino fundamental, por exemplo, lá tem os conteúdos a serem trabalhados em cada uma das séries, em cada um dos anos, né, do ensino fundamental. Então, ele traz, além também desses conteúdos, também traz algumas metodologias de ensino, traz qual deve ser o papel do professor, qual deve ser o papel do aluno nessa nova ideia de ensino. Além disso, né, como a gente disse, a ideia, o objetivo do PCN é justamente reestruturar os currículos, de tal forma que cada escola ela vai criar um projeto político-pedagógico, né, que é um documento interno da escola, onde ali consta todas as ações, as atividades, consta tudo que a escola, né, ela vai realizar durante um determinado período. E dentro desse projeto político-pedagógico, o diretor, o professor, quem realizar quem estiver no time para resolver, para elaborar esse projeto político-pedagógico, ele tem e deve, né, levar em consideração as particularidades de cada localidade, a realidade de cada local, para preparar o seu conteúdo, né? Pense, será que é viável eu dar um conteúdo matemático ou um outro conteúdo de geografia, igual aqui no Paraná e, por exemplo, no Amazonas? São realidades diferentes, né? Cada estado tem as suas particularidades, cada cidade tem as suas particularidades e ainda cada escola tem as suas particularidades. Então, essas particularidades, elas devem ser levadas em consideração quando forem fazer o projeto político-pedagógico, quando forem trabalhar com o currículo naquela localidade, né? A ideia é que se tenha esses parâmetros, mas que não seja igual para todos os lugares. Ali a ideia é que se tenha a quantidade de conteúdos mínimos, né, os conteúdos que são necessários que sejam trabalhados, mas como trabalhar, de que forma, a ordem, isso daí vai depender, né, das particularidades de cada uma das localidades. Agora eu tenho uma questão para que você pense, acompanhe no quadro. De acordo com o PCN, qual é o papel do aluno no processo de aprendizagem? E qual é o papel do professor
nesse processo. Você fala, professora, mas eu nunca li a respeito do PCN. Pois então, eu coloquei ali o link, então pesquise aí rapidinho. Qual será que é o papel do professor? Qual será que é o papel do aluno nesses parâmetros curriculares? Será que é o que a gente conhece? Será que é da mesma forma que a gente está acostumado? Então pesquisa aí rapidinho, no slide tem o link para você procurar, né, os parâmetros curriculares nacionais, ou só joga no campo de busca parâmetros curriculares nacionais. Ou se você não quiser, você já ter visto a respeito dos parâmetros, como que você acha que é o papel do professor e o papel do aluno nos parâmetros curriculares nacionais? Espero as suas contribuições, daqui a pouco eu retorno.
obrigada pela contribuição, e a contribuição foi a seguinte: os PCNs ajudam na orientação e padronização dos componentes curriculares ensinados nas escolas em todo o território nacional, né, que foi o que a gente havia comentado, e o papel do professor é o de adaptá-lo à realidade local da turma, né, e que é o que a gente havia comentado. Esse é sim um dos papéis do professor, né, não só do professor, mas de toda a equipe que está ali envolvida para a criação do projeto político-pedagógico da escola, né. Esse projeto político, ele não é só criado pelo professor, mas ele é criado por todo um conjunto de pessoas, né? Pelo professor, pelo diretor, pelo pedagogo e várias pessoas, né, que estão ali empenhadas em criar esse projeto político-pedagógico. Chegou outra contribuição: o professor, ele é mediador do conhecimento, direcionador e orientador. E o aluno, ele deve ser proativo e disposto a buscar novos conhecimentos dentro e fora do ambiente escolar. E é esse mesmo papel que os PCNs, eles pregam, né? Eles esperam que o aluno, ele seja o aluno ativo, indo contra o que se tinha até a criação dos PCNs, né? O aluno, ele era visto como um sujeito passivo. O que acontecia? O professor falava e o aluno recebia. Há uma metáfora até que o aluno, ele era como um balde que vai enchendo de água, e o professor, ele vai colocando conhecimento ali e o aluno vai recebendo aquele conhecimento. E o PCN veio para quebrar essa ideia. Não, meu aluno, ele não tem que ser passivo. O aluno, ele tem que ser ativo, ele deve participar do seu projeto de ensino e de aprendizagem, né? Ele deve buscar soluções, ele deve buscar estratégias. E qual que é o papel do professor nisso? O papel do professor é justamente orientar, mediar, fazer com que o meu aluno reflita. Então vamos ao quadro para ver o que os PCNs trazem, né? Acompanhe. O aluno, então, ele é considerado capaz de construir o conhecimento, veja, através de suas ações, acionando seus conhecimentos prévios sobre determinado assunto e estabelecendo relações entre o já conhecido e o novo. O aluno, então, ele é considerado como um protagonista da sua construção, da construção de sua aprendizagem. Então, o aluno, ele torna esse sujeito ativo, né? Ele vai participar ativamente do seu processo de aprendizagem. E o professor? O professor, ele deve ser organizador e provedor de situações de aprendizagem em sala de aula. Consultor, fornece diversos recursos para que os alunos avancem na construção do conhecimento. Mediador, promovendo debates e estimulando a elaboração de sínteses. Controlador, na medida em que estabelece as normas para a realização das tarefas. Incentivador da aprendizagem, estimula a cooperação entre os alunos, né? Que vai ao encontro disso que vocês mandaram para a gente, né? Como contribuição. Então, nós, como professores, nós temos sempre que estar buscando que o nosso aluno, incentivar o nosso aluno a ir atrás de estratégias. Nós devemos evitar aquelas respostas prontas e acabadas. Se meu aluno me perguntou algo, faça uma nova pergunta, porque aí ele vai refletir a respeito do que ele está fazendo, né? Então, professora, aqui está certo? Aí você pergunta, por que você acha que está certo? Por que você acha que está errado? É o famoso porquê, né? O aluno te pergunta uma coisa, você pergunta por quê. Ou faz outra pergunta que faça o meu aluno refletir sobre a sua solução, refletir sobre o que ele fez. E não é que ele simplesmente siga um algoritmo, não. A gente tem que buscar tentar fazer que o nosso aluno, ele seja, né, ativo, que ele participe do seu processo. E não que ele só fique sentadinho ali na cadeira, ouvindo o professor falar e repetindo aquilo tudo que o professor está falando. Não. Nós temos que fazer o nosso aluno sair dessa zona, né? Porque essa é o que a gente pode chamar de uma zona de conforto. O aluno, ele está ali confortavelmente, o professor vai passar o conteúdo, dar um exemplo, e o que o aluno vai fazer? Vai repetir aquilo que o professor falou. Então, ele está ali naquela zona de conforto. Nós temos que fazer com que o nosso aluno saia dessa zona de conforto. Pense, reflita sobre as ações, crie novas estratégias, crie novas formas de resolver os problemas, né? Esse é um dos objetivos que os PCNs, eles trazem, né? Que esse é o papel do professor e é isso que nós sempre temos que tentar alcançar nas nossas aulas de matemática. Então, nós já falamos a respeito de 2 documentos, a LDB e os parâmetros curriculares nacionais, né? Em consonância com esses documentos, nós temos o Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação é um plano previsto na Constituição Federal, né, de 1988. E o que visa esse plano? Esse plano visa melhoria na qualidade da educação.
E como que ele faz isso, né? Ele propõe metas, 20 metas a serem seguidas e nesse plano também você tem estratégias para que se alcance essas metas dispostas no PNE. Nós temos um PNE que vai até 2024, então o PNE ele tem duração de 10 anos, então até 2024 tem certas metas a serem cumpridas. Eu trouxe algumas dessas metas, acompanhe no quadro. Bom, dentre as metas estão ampliar o acesso desde a educação infantil até o ensino superior. Então, você tem ali no PNE metas que falam a respeito disso, né? Para ampliar o acesso dos alunos na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, aumentar a oferta da educação, de matrículas para a educação de jovens e adultos. Então, você tem várias metas que buscam isso, é aumentar, ampliar o acesso dos educandos, das pessoas na escola, né? Melhorar a qualidade de forma que os estudantes tenham um nível de conhecimento esperado para cada idade. Valorizar os professores com medidas que vão desde a formação, da formação ao salário dos docentes. Então, tem metas que preocupam com a formação continuada dos professores, né? Trazendo metas e estratégias para que o professor tenha uma formação continuada. Além disso, o PND também prevê a alfabetização de todas as crianças até o fim do 3º ano do ensino fundamental. Tem uma meta também que fala sobre a erradicação do analfabetismo de brasileiros com 15 anos ou mais. Ainda no Brasil existem analfabetos, né? É um índice grande até, mas que vem diminuindo, né, ao passar dos anos. Então, uma das metas é justamente isso, erradicar o analfabetismo no Brasil, para brasileiros com 15 anos ou mais. E a inclusão de todas as crianças de 4 e 5 anos na pré-escola e o acesso à creche para pelo menos metade dessas crianças de até 3 anos. Então, ele traz também a ideia, né, de você aumentar a matrícula na creche, na educação infantil, na pré-escola, nas escolas de ensino fundamental, né, na EJA, na educação de jovens e adultos. Essas são algumas metas, né? Ele se preocupa, ao todo tem 20 metas. E qual que é o objetivo dessas 20 metas? Melhoria na qualidade da educação, valorizar o meu professor, valorizar o profissional da educação, valorizar também, acabar com a desigualdade. Então, ele tem metas também para o ensino, para a educação especial. Ele tem várias metas para a educação de jovens e adultos. É um plano bem interessante que vale a pena você dar uma olhada em quais são as metas, né, previstas nesse plano, né? E tem até 2024 para essas metas serem cumpridas. Então, nós falamos a respeito de 3 documentos esses no âmbito nacional, né? E nós temos um outro documento também, que é a Constituição Federal. A Constituição, ela também tem artigos, né, que falam a respeito da educação. Ela também garante o acesso à escola para os brasileiros. Então, dentro da Constituição, você tem artigos ali que falam a respeito da educação. Além disso, cada estado, ele pode ter um documento próprio, né? Cada estado pode ter as suas diretrizes curriculares, sendo que essas diretrizes curriculares, elas são baseadas nos parâmetros curriculares nacionais. Então, cada estado ele tem a sua autonomia de criar essas diretrizes curriculares, né, com base no PCN. Então, esses foram alguns, né, dos documentos, né, os principais documentos norteadores da educação no Brasil. Né, e por que aprender isso, né? É importante que você esteja por dentro do que se fala da educação nos documentos oficiais. É importante você saber os direitos, é importante você saber quais são os planos, né, dos governantes para a melhoria na educação. Então, é importante você ter conhecimento de tudo isso. E é importante também você ter conhecimento a respeito dos parâmetros curriculares nacionais, né? Como eu disse, ele é mais no âmbito pedagógico, então eles trazem parâmetros ali para o ensino. No nosso caso, a gente tem o parâmetro curricular da disciplina de matemática, né? Então ali ele traz os conteúdos a serem trabalhados, então isso é importante que você tenha conhecimento disso, que isso vai influenciar na sua prática docente. Então, esse foi o nosso primeiro momento da nossa aula. Lembre-se, eu falei que nossa aula estava dividida em 3 momentos. O primeiro, a gente ia falar a respeito de documentos nacionais, né? O segundo momento, nós íamos falar a respeito de planejamento. E o terceiro momento, nós vamos falar de avaliação. Agora, nós vamos para o nosso segundo momento. E para esse momento, eu gostaria que você compartilhasse comigo o seguinte, acompanhe no quadro.
eu queria que você compartilhasse como que foi a sua experiência com a disciplina de matemática no ensino fundamental e médio. Como que eram as suas aulas de matemática? Eu gostaria que vocês mandassem essas contribuições, eu também vou contar como foi a minha experiência no ensino fundamental e no ensino médio, e a partir dessas experiências nós vamos falar a respeito agora dos próximos assuntos da nossa aula, que é a avaliação e o planejamento. Então mande as suas experiências no chat, que daqui a pouco eu retorno. Obrigada pela contribuição, e foi a seguinte: dentro das possibilidades da escola foi razoável, não havia trabalho interdisciplinar, bem tradicional, sem o link com o cotidiano. A minha experiência também foi assim.
Quando eu fiz o ensino fundamental e o ensino médio, né, eu tinha um professor de matemática. Eu sempre gostei das aulas de matemática, mas eu tinha facilidade de entender aquilo que o professor estava falando, só que as aulas se tornavam para mim muito maçantes. Por que maçantes? O professor fazia assim, ele chegava na aula, ele passava o conteúdo lá no quadro, ele dava um exemplo e depois passava uma lista de exercício, mas não era uma lista de exercício com 2 exercícios, não. O número 1 tinha da letra A até a letra Z, para eu fazer aquilo que ele tinha feito lá no exemplo. Então, eu simplesmente tinha que reproduzir o algoritmo. E isso se tornava muito maçante, muito chato para mim. Imagina, se para mim, que tinha facilidade de entender matemática, isso era chato, e para aquele aluno que não tem facilidade de entender matemática? A gente sabe que existem alunos que têm sim facilidade de entender matemática, mas tem alunos que não têm essa facilidade. Isso é a nossa realidade. Então, imagine, para mim era chato. Imagina para um aluno que não tinha essa facilidade. Fazer de A a Z um exercício, né, aplicando aquele algoritmo que o professor deu lá no início da aula. Pior ainda era quando o professor chegava na aula e falava assim, em que página paramos? Isso para mim era desanimador. Por quê? Quando ele falava em que página paramos, eu tinha a impressão de que o professor ele não planejou a aula, ele não tinha feito um planejamento da aula, ele não tinha se atentado àquela aula, ele não tinha pego um tempinho dele para olhar para aquela aula, para ver o que eu vou falar para os meus alunos, o que eu vou ensinar, quais as atividades, né? E isso era desanimador. Isso quando eu fiz o ensino fundamental e o ensino médio, não tem tanto tempo assim. Mas só que o que a gente vê é que isso ainda continua nas aulas. Você provavelmente já teve uma experiência dessa ou já presenciou algo assim nos seus estágios de observação, né? Se não presenciou, pode presenciar ainda. Por quê? Porque essas aulas ditas tradicionais é a grande maioria que a gente vê nas escolas, são essas aulas tradicionais de matemática. Essas aulas são ruins? Não. Elas são ruins quando a gente tem só isso. Por quê? Porque estudos falam que não tem pesquisas que comprovem que você dar aula só do tipo do ensino tradicional, né, vai satisfazer, vai contribuir para a aprendizagem do meu aluno. Mas, em alguns momentos, essas aulas elas são essenciais. Cabe ao professor planejar as suas aulas e verificar qual momento essa aula é adequada, esse tipo de aula é adequado para que eu ensine matemática para os meus alunos. Quais são as características dessa aula dita tradicional? Acompanhe no quadro. Bom, nas muitas escolas brasileiras ainda é aplicado o ensino tradicional, como eu disse, né? São aulas expositivas em que o professor chega no quadro, passa aquele conteúdo, dá um exemplo e depois, olhe, ele apresenta a teoria, exemplos e exercícios. Essa é a ordem de uma aula tradicional, né? O professor, que ele é o protagonista do processo de ensino e aprendizagem, é só o professor que sabe o que o aluno fala. O aluno ele só tem que assimilar aquilo. O professor transmite e o meu aluno recebe aquilo. É isso, o meu aluno ele não pensa, o meu aluno ele não reflete, ele simplesmente recebe aquelas informações. E acabou de chegar outra contribuição, então antes de a gente passar para frente eu vou falar. Boa noite, foram experiências positivas, alguns relatos que tiveram 2 professores, um de geometria, outro de álgebra. Eu também tive isso, eu tinha duas disciplinas diferentes, um de álgebra e um de geometria. E um aluno teve bastante aulas práticas no ensino médio, outro disse não ter estudado muitos dos temas que ele achava necessário. Então veja, em cada lugar nós temos experiências diferentes. A minha experiência foi totalmente diferente da de vocês, né? Trazer experiências, né, com conexão com o cotidiano. Isso é algumas coisas que a gente relata. Eu também não tive essa experiência, aulas de matemática que tinham essa conexão com o cotidiano. Há estudos que falam que você trazer essa conexão com o cotidiano, ela ajuda o aluno, ele vê uma aplicação pro ensino de matemática. Aí um aluno falou o seguinte, no meu caso sempre procuro sair um pouco do tradicional e trazer a aplicação na prática do cotidiano. No médio fiz uma conexão com a professora de artes e fizemos um trabalho sobre poliedros, com a apresentação em sala dos trabalhos através do PowerPoint. Isso é muito legal. Então a gente sempre tem que buscar isso, trazer conexões com o cotidiano, mudar essa dinâmica da aula tradicional, mudar essa ideia de
professor dá o exemplo, dá a matéria, passa exemplo, exercício. Isso é o que a gente chama de algoritmo, né? O professor ele vai passar o algoritmo e o aluno vai repetir aquele algoritmo. Então a gente tem que buscar estratégias que fujam disso. Como eu falei nas pesquisas, não se traz que só esse tipo de aula vai contribuir para a aprendizagem do aluno. Não se tem pesquisas, né, a respeito que falam que contribui. Mas eu vou banir, professor, nós vamos banir para sempre, não vou fazer esse tipo de aula tradicional. Não quero dizer isso. A aula tradicional ela tem as suas qualidades e, quando necessário, ela é muito útil e ela é muito vantajosa quando trabalhada em sala de aula. Cabe ao professor saber qual o momento certo para isso. Cabe ao professor buscar estratégias, buscar soluções, né, para resolver esses problemas. Então, acompanhe no quadro uma das coisas que o professor pode fazer. Acompanhe. Temos que trabalhar com o objetivo de proporcionar ao aluno um interesse maior pelo que ele está aprendendo, promovendo a construção de um aluno reflexivo em tudo que ele aprende no seu período escolar e motivá-lo de modo que as dificuldades que encontram se tornem-se desafiadoras. Esse é o nosso grande desafio, motivar o nosso aluno, né? Incentivar o nosso aluno a aprender. E veja, nós, como mediadores da aprendizagem, nós vamos assumir esse papel. Nós somos mediadores, nós somos orientadores no processo de aprendizagem do aluno. O que nós precisamos fazer? Traçar estratégias. E dentro dessas estratégias, nós temos 2 pontos que são fundamentais para que a gente faça com que o nosso aluno seja incentivado, motive o nosso aluno, que são os planejamentos e as avaliações. Ao final dessa aula, você vai ver que a avaliação não é sinônimo de prova, né? E como que é? O que é esse planejar? Planejar é definir os objetivos gerais e específicos, sejam anuais, bimestrais, semestrais ou mensais. E ainda realizar o planejamento pontual de cada aula, que nós vamos denominar de plano de aula. Então, o plano de aula é algo pontual, né? Eu vou fazer o que eu pretendo trabalhar na minha sala pontualmente, né? Para 1 ou 2 aulas ou 3 aulas. O planejamento, ele já é algo mais abrangente, né? O plano de aula, ele tem algumas características, ele tem algumas ideias envolvendo o plano de aula. É importante que você, como futuro professor e também como um professor que vai entrar agora na sua regência, né, você vai trabalhar com os alunos diretamente, você precisará criar um plano de aula. Você precisa planejar aquilo que você vai trabalhar com o seu aluno. Porque caso você não planeje, dá a impressão para o nosso aluno que o professor ele não está nem aí para a gente, que ele está ali por estar, porque é uma obrigação, né? E não, o professor ele tem que estar preparado para entrar na sala de aula, ele tem que mostrar, né, que ele teve um cuidado em preparar as atividades, em selecionar as atividades, em trabalhar o conteúdo. E quais são as características desse plano de aula que o plano de aula deve ter? Acompanhe no quadro. Bom, o plano de aula ele deve ser compreendido como uma bússola para orientar o dia a dia do meu professor. Então, por que uma bússola? Ali naquele plano, você vai colocar quais são os meus objetivos, quais são os conteúdos que eu vou trabalhar em sala de aula, qual a metodologia, como que eu vou trabalhar esse conteúdo, como que eu vou avaliar o meu aluno. Por isso que ela é uma bússola, porque ela vai te guiar no encaminhamento da sua aula. Um plano de aula, veja, bem elaborado, ele melhora o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Então, quer dizer que o plano de aula, além de me orientar no dia a dia, ele também vai o quê? Melhorar o processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes. Além disso, mesmo que o professor for experiente, é preciso que ele elabore planos de aula. Isso é uma prática comum que a gente vê que professores experientes ou eles não elaboram planos de aula ou eles simplesmente reutilizam o plano de aula. Isso é algo que a gente precisa estar atento. Por quê? Quando a gente reutiliza um plano de aula, quando a gente cria um plano de aula primeiro, né, nós vamos criar esse plano de aula levando em consideração uma determinada turma. Aquela turma, ela tem certas características que podem ou não ser as mesmas características de outra turma. Então, se o professor ele reutiliza esse plano de aula, ele não está considerando as características daquela turma, né? Pode ser que uma atividade que ele planejou, por exemplo, para o 6º ano A,
o sexto ano A vai ter dificuldade em resolver aquela atividade, mas para o sexto ano B, por exemplo, não, porque para aquilo, para eles, é simples. Então, quando a gente cria um plano de aula, a gente tem que levar em consideração a nossa turma, os nossos alunos, as características, né, envolvidas ali na sala de aula. Não é simplesmente, eu vou colocar qual que é o conteúdo, qual que é a atividade, vou selecionar uma atividade qualquer, vou fazer uma avaliação qualquer. Não, a gente tem que ter esse cuidado, né, de ver o que vai ser melhor na nossa sala, né? O que vai ser melhor para aquele aluno, para aquela turma. Por isso que é importante que a gente não reutilize planos de aulas, né? E mais, mesmo os professores experientes, eles têm, né, que realizar esse planejamento, porque, como eu disse, ele vai orientar o professor no trabalho e também pode melhorar o processo de ensino e aprendizagem do nosso aluno. Além disso, acompanhe no quadro. Nós podemos compreender um plano de aula como uma previsão dos conteúdos e de atividades de uma ou de várias aulas que compõem uma unidade de estudo. Então, o plano de aula, né, ele tem essas características. E pensando nisso, eu proponho a seguinte atividade para você. Quais são os principais elementos que um plano de aula deve conter? O que você acha que eu tenho que ter num plano de aula? Eu gostaria que você mandasse a sua contribuição, que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir quais são esses elementos.
Obrigada pelas contribuições. E, ó, mandaram que os principais elementos são conteúdo, objetivo, recursos e avaliação. Conteúdo, objetivo, situação didática e avaliação. Sim, né? Um plano de aula ele deve conter, né, os elementos que o professor ele achar que é necessário, mas alguns elementos são essenciais, como vocês disseram, o conteúdo, o objetivo. É preciso que o professor tenha em mente o que eu quero, o que eu pretendo com aquilo, né? Se o professor não tem em mente qual que é o objetivo dele em sala de aula, como que ele vai, né, saber avaliar depois se o aluno aprendeu ou não? Além disso, olha, vieram outras contribuições, objetivos, conteúdos e procedimentos metodológicos, objetivos, estratégias, preparação da aula, parte didática e os métodos, né? Todos giram em torno e observe que em todas as contribuições vieram os objetivos e conteúdos. Esses são elementos essenciais, né, em um plano de aula. Acompanhe no quadro quais são os elementos essenciais. Então, olha, eles devem ter o assunto a ser tratado, né, que é o nosso conteúdo, os objetivos, os conteúdos que serão desenvolvidos, né? Dentro do assunto você pode ter vários conteúdos, por exemplo, o assunto é triângulo. Nós podemos trabalhar as relações métricas do triângulo, os tipos de triângulo, triângulo retângulo, triângulo equilátero, triângulo isósceles, então eu posso ter vários conteúdos ali dentro daquele assunto. Forma de avaliar os estudantes, né? E aqui, né, dentro desse conteúdo, um item importantíssimo é a forma como eu vou trabalhar esses conteúdos, né? Como que eu vou trabalhar? Quais as atividades que eu penso em dar na minha aula? Quais as atividades que eu vou desenvolver com o meu aluno? Como que eu vou desenvolver essas atividades? Eu vou precisar de algum recurso? Então, todas as contribuições que vocês mandaram, né? Conteúdos, objetivos, a forma como vai ser trabalhadas as atividades, a avaliação, né? Todos esses são elementos essenciais. Tem uma regra? Ah, o plano de aula deve ter isso, 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 isso. Não, mas, né, você tem alguns elementos que são essenciais e são os elementos que vocês mandaram, né, como contribuição. E ainda, após as aulas, é importante que o professor ele reflita a respeito de como se deu a aula, o que aconteceu de bom, o que poderia ser melhorado, né, que é o que eu falei. É importante que o professor ele tenha essa ideia de refletir da sua prática. Porque quando você faz uma reflexão da sua prática, você fala, nossa, eu poderia ter trabalhado assim diferente. E a próxima vez que você for trabalhar algo parecido, você vai trabalhar de outra forma. Então é importante essa reflexão, né, ao final das aulas. Como eu disse, o plano de aula, você irá criar o plano de aula, né, mas alguns elementos são essenciais. Conteúdos, objetivos, a metodologia, a forma como você vai trabalhar esses conteúdos, a avaliação e, né, dependendo do qual é o seu objetivo, né, você vai acrescentando elementos nesse plano de aula. Nós falamos de plano de aula, mas tem uma outra palavrinha que é bem próxima, que é o planejamento. Acompanhe no quadro uma questão para você refletir. Qual a diferença entre planejamento de ensino e plano de ensino? Será que tem diferença? O que você acha a respeito disso? Qual você acha que é a diferença? Eu já falei um pouco a respeito disso. Eu gostaria que você mandasse qual é essa diferença que você acredita que exista, né? Ou, professora, não existe nenhuma diferença. Então mande, professora, não existe diferença. Daqui a pouco eu retorno para a gente discutir a respeito.
Bom, o plano de aula é algo mais pontual e o planejamento é algo mais abrangente, então existe sim uma diferença entre plano de aula e planejamento de ensino e acompanhe no quadro qual é essa diferença. Bom, o planejamento do ensino ele abrange a elaboração, execução e avaliação de planos de ensino. Como eu disse, ele é mais abrangente, a partir de uma atitude crítica do educador diante de seu trabalho docente. Já o plano de ensino, ele também é nominado de plano de aula, né? E é um documento orientador da prática em sala de aula. O plano de ensino ele é direcionado a uma prática mais pontual. Deste modo, o planejamento do ensino ele abrange a elaboração, execução e avaliação de planos de ensino a partir de uma atitude crítica do educador diante do seu trabalho docente. E um elemento que é muito utilizado, né, nos planos de ensino e é uma ferramenta que o professor ele utiliza muito, né, uma ferramenta indispensável em sala de aula, é o quê? É o livro didático. Então vamos conhecer algumas informações a respeito do livro didático, que é essa ferramenta muito importante, muito utilizada em sala de aula. Acompanhe no quadro. Bom, diversas pesquisas mostram que um dos instrumentos mais utilizados pelos professores em sala de aula são os livros didáticos, mais que computadores ou outras tecnologias como a calculadora, por exemplo. Então, o livro didático ele está ali, né, presente nas nossas aulas, né? E de acordo com Dante, quando o livro didático ele é bem utilizado, ele pode proporcionar vantagens para o processo de ensino e de aprendizagem. Vejamos algumas dessas vantagens. Só a aula do professor, ela não consegue fornecer todos os elementos necessários para a aprendizagem do estudante. Assim, uma parte, né, dos problemas, das atividades e exercícios, ela pode vir da onde? Justamente do livro didático. Então, o professor ele pode utilizar o livro, né, para trazer essa complementação dos exercícios. O professor ele tem muito aluno, né? Nós sabemos que um professor ele tem muito aluno, muito a fazer e atividades extracurriculares que o impedem de planejar e escrever textos. Assim, ele pode pegar do livro didático, né, problemas interessantes e questões desafiadoras. Então, ele pode utilizar o livro didático, né, como esse apoio. Além disso, muitas escolas elas são limitadas em recursos como bibliotecas, materiais pedagógicos, equipamentos de duplicação, vídeos e computadores. Assim, o que é o papel do livro didático? O papel do livro didático ele constitui o básico, né? Se não o único recurso didático do professor. Então, em escolas que você não tem muitos recursos, o livro ele se torna o básico ou o único recurso que o professor tem ali em sala de aula. A aprendizagem da matemática, ela depende do domínio de alguns conceitos e habilidades. E o aluno ele pode melhorar esse domínio envolvendo problemas e executando as atividades, né, e exercícios sugeridos no livro didático. E por fim, o livro didático de matemática ele é necessário, pois ele contém definições, propriedades, tabelas e explicações, cujas referências o professor ele traz diariamente, né, quando o professor dita essas referências diariamente. Então o livro didático é uma ferramenta importante nessa ideia, né, no dia a dia do professor, ele pode auxiliar em vários aspectos do dia a dia do professor e é uma ferramenta que a gente constantemente traz nos nossos planos de aula, né, um dos recursos que a gente utiliza nos nossos planos de aula. Bom, vocês ficaram com dúvida a respeito, qual que é a diferença entre plano de aula e planejamento de ensino? Plano de aula ou plano de ensino e planejamento de ensino. Pense assim, o planejamento é como se fosse um guarda-chuva, é algo bem grande. E em cada uma das hastes desse guarda-chuva, a gente tem planos de aula. Então, o planejamento é algo abrangente e o plano de aula é algo mais pontual. O planejamento, ele é feito, por exemplo, para todo um bimestre. Já para todo um semestre, né? Ou para todo um ano letivo. Já os planos de aula são feitos para uma unidade de ensino, para um determinado conteúdo, para 2, 3 aulas, né? Essa é a grande diferença. Pense, planejamento, algo maior, planos de ensino, algo mais pontual. Então, nós falamos que nós íamos falar a respeito de 2 estratégias que o professor ele deve pensar. Primeira estratégia, que é planejar as suas aulas, isso é muito importante, que o professor ele planeje as suas aulas, né? E a segunda é a ideia de avaliação. A avaliação, até o momento que eu entrei na faculdade, quando eu fui fazer o curso de licenciatura em matemática, eu achava que a avaliação era uma prova.
e eu me enganei, porque a avaliação não é uma prova. Acompanhe no quadro qual é a definição de avaliação, né? Bom, a avaliação, ela ainda é utilizada, a avaliação, ela faz parte da vivência do ser humano, o processo de avaliação, né? Ele faz parte do ser humano. Em muitos casos, nós avaliamos o processo em que uma atividade ela foi realizada a fim de superar os erros enfrentados. Outras vezes, nós nos submetemos a avaliações sistematizadas que visam medir e quantificar um saber. A avaliação ainda é utilizada apenas como mecanismo de classificação dos alunos, por meio das provas e notas, né? Sendo utilizada para legitimar o fracasso e o sucesso do aluno, né? Essa é a ideia, né? Eu vou dar uma prova para o meu aluno e se meu aluno tirar uma nota boa, ele sabe. Se ele tirar uma nota ruim, ele não sabe. Será que isso acontece mesmo, né? Será que assim eu estou avaliando mesmo o meu aluno? Será que se ele tirou uma nota ruim, isso quer dizer que ele não sabe aquele conteúdo? Não, né? A avaliação ela é além de uma prova, ela é além de uma simples nota. A avaliação é um processo. O aluno ele deve ser avaliado durante todo o processo de ensino de aprendizagem. Eu não devo avaliar o meu aluno simplesmente por uma prova, não. Eu devo avaliar o que o meu aluno faz em sala de aula, eu devo avaliar o que o meu aluno, né, pesquisa, as atividades que o meu aluno faz na sala de aula e não simplesmente uma prova. Porque pense, no dia da prova aquele aluno pode ter problemas em casa ou pode não estar bem e vai fazer a prova. E esses problemas podem influenciar no seu resultado. E se ele tirou uma nota ruim? Mas isso não quer dizer que ele não saiba aquilo que o professor propôs na prova. Ele não saiba aquilo que foi proposto. Então, nós devemos pensar em outras formas de avaliar. Não só a avaliação por meio de uma prova, né? Para isso, nós temos 3 tipos de avaliação. E essas avaliações, elas devem ser feitas em conjunto, né? Porque assim a gente avalia todo o processo. Acompanhe no quadro a primeira avaliação, que é a avaliação diagnóstica. Elas são realizadas no início de um processo de ensino, a fim de verificar os conhecimentos prévios do aluno sobre o tema a ser estudado. Então, quando eu comecei a minha disciplina, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma avaliação. Nessa avaliação diagnóstica, eu vou ver o que meu aluno sabe, o que meu aluno não sabe. Porque, às vezes, o aluno entra em uma determinada série e ele sabe determinados conteúdos, mas outros conteúdos eles são fracos ainda. Então, o que a gente faz através dessa avaliação? A gente tem o resultado dessa avaliação e, a partir disso, a gente planeja a nossa aula, né? Planeja a forma como nós podemos trazer, né? Trabalhar a defasagem do meu aluno. Então, essa avaliação ela tem esse objetivo, verificar o que meu aluno sabe e o que meu aluno precisa ainda reforçar, o que meu aluno precisa aprender mais ainda. Então, essa é o objetivo da avaliação. E nós temos uma outra avaliação, acompanhe no quadro, que é a avaliação formativa. Elas são realizadas no decorrer do processo e espera-se que haja integração de professores e alunos nessa etapa, para que os alunos eles desenvolvam a autorregulação da aprendizagem. Nesta, mediá-los e ensinar o aluno a aprender a aprender. Então, essa avaliação é uma avaliação que ela vai ocorrer em todo o processo de ensino, né? E ali o professor ele vai verificando o que o meu aluno precisa aprender, né? E a somativa, que ela é considerada classificatória, ou seja, atende aos princípios quantitativos, sendo praticada ao final de um determinado tempo, de um curso, de um semestre. É de responsabilidade do professor a atribuir nota ao aluno segundo os critérios pré-estabelecidos. Então, essa avaliação, que é a avaliação somativa, é a avaliação que a gente está acostumado, né? É a avaliação que nós temos, que a gente presenciou no ensino fundamental e no ensino médio. É aquela avaliação que vai me dar uma nota. Seja ela, se eu tirei uma nota, se naquele dia eu não estou bem e eu tirei uma nota ruim, é aquela nota que vai para o meu boletim, é aquela nota que vai falar, você não sabe matemática e pode ser que você saiba, sim, aquele conteúdo, mas naquele dia em específico você não estava bem, você não conseguiu resolver a prova, né? Então, essa é a característica da avaliação somativa. Qual que é o ideal? O ideal é que você faça a avaliação não só como somativa, mas que você utilize as outras 2 avaliações, né, ao longo do processo. Avaliar é um processo, não é simplesmente uma prova. No quadro, nós temos um quadro comparativo, né, desses 3 tipos de avaliação. Acompanhe.
Aqui eu tenho o quadro, mas eu trouxe o quadro maior na câmera de documentos. Acompanhe aqui comigo. Aqui nós temos, então, quais são os objetivos, veja, da avaliação diagnóstica. Identifica problemas de aprendizagem, buscando solucioná-los. Qual que é o objetivo da formativa? Aperfeiçoar o processo de ensino e de aprendizagem. E da somativa? Classificar os resultados de aprendizagem de acordo com os níveis de aproveitamento estabelecidos. Então, esses são os objetivos. Veja que cada uma dessas avaliações, elas possuem objetivos diferentes, né? E o período de realização? Observe que na diagnóstica, nós temos que é no início de um curso ou unidade de ensino. Já na formativa, ela é o quê? Contínua e processual. Então, eu tenho ela durante todo o meu processo de ensino. E a somativa, não. Ela é no término da unidade de ensino ou no final de um período. A atribuição de notas. Olha, a diagnóstica não atribui nota. A formativa atribui nota? Não. E a somativa? Essa sim atribui nota e elas são divulgadas, né? Como que deve ser o encaminhamento dos resultados? A diagnóstica, ela possibilita os professores, veja, identificar os conhecimentos prévios dos alunos, né? Já a formativa, o domínio de determinada tarefa de aprendizagem, desenvolvimento de competências, né? Então, a formativa, ela tem essa característica, né? Eu posso ter o desenvolvimento dessas competências. E já a somativa, ela vai verificar o alcance dos objetivos de ensino, né? Então, essas são as 3 avaliações que nós temos, né? Avaliações essas que a gente não deve utilizar uma só de cada, mas o ideal seja que a gente utilize as 3, intercalando. Eu faço uma avaliação diagnóstica, tenha uma avaliação formativa durante todo o meu processo e depois eu tenha uma avaliação somativa. A avaliação somativa ainda é uma avaliação muito utilizada. Isso pode ser devido ao nosso sistema de ensino, né? Nosso sistema de ensino, ele precisa de uma nota, então ela ainda é utilizada, mas ela não deve ser a única forma de ser trabalhada a avaliação em sala de aula. Como eu falei, a avaliação não é sinônimo de prova. Pensando nisso, eu trouxe a seguinte tirinha para você. Acompanhe no quadro. Isso é uma tirinha do Calvin, do Haroldo, né? E aqui ele tá conversando com a colega dele de sala de aula. E ele fala o seguinte: qual foi a sua nota? Eu tirei um A. É mesmo? Puxa, eu não queria estar no seu lugar. Eu tirei um C. E ele tá feliz porque ele tirou um C. Por que razão você prefere tirar um C a tirar um A? A minha vida fica mais fácil se eu mantiver a expectativa das pessoas em um nível baixo. E aí eu pergunto para você, o que essa tirinha tem a ver com a nossa aula de hoje? Eu gostaria que você mandasse as suas contribuições, que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir. Qual é a relação dessa tirinha com o que nós temos falado na nossa aula de hoje?
Obrigada pelas contribuições. Tivemos a seguinte: não quer dizer que o aluno que tirou C sabe menos do que o que tirou A. Isso mesmo, né? Não quer dizer, só porque ele tirou um C, pode ser o que eu falei, né? Aquele aluno naquele dia, ele não estava bem, ele não estava legal para fazer a prova. Isso acontece, tem dia que a gente não está bem. E às vezes fazer uma prova não vai ajudar em nada. Mas eu sei o conteúdo, só que naquele dia eu não estava bem, eu não consegui alcançar a nota esperada. Outra contribuição foi que alunos que buscam apenas nota, independente do conhecimento em si, e aqueles que também não precisam se dedicar, pois sua nota ela está na média. Veja, será que o C do Calvin, ele é tão ruim assim? Será que ele não é tão bom quanto o A, né, da amiga dele, da colega dele? Então, assim, a nota, a gente não pode levar em consideração só a nota. Eu não posso falar se meu aluno sabe ou não sabe aquele conteúdo só pela nota. Porque o que acontece? Pode ser que o aluno tirou A, mas ele não estava nem aí para entender o processo dentro daquele A, né? Para ele simplesmente repetiu aquilo que ele aprendeu. Ele não refletiu sobre como fazer, ele decorou o algoritmo e aplicou aquele algoritmo. Pode ser que depois de um tempo, quando ele for requisitado que ele utilize aquele algoritmo, ele esqueça. Uma coisa que eu aprendi na escola é que quando a gente decora, a gente esquece. Quando a gente aprende, basta que a gente olhe de novo e a gente vai relembrar aquilo vem na sua mente com uma facilidade muito grande. Então pode ser que aquele aluno ele não estava nem aí para o conhecimento, ele só queria tirar um A, como foi a contribuição que me mandaram, mas ele não sabe. Então nós não podemos levar em consideração apenas a nota do meu aluno. Eu tenho que transformar essa avaliação em um processo contínuo. Eu devo observar o meu aluno durante as minhas aulas, fazendo os exercícios, com a participação em aula, porque nessas participações o aluno mostra, ele sabe aquele conteúdo, né? E muitas vezes para a prova ele simplesmente decorou o processo para aplicar ali na prova para tirar uma nota. Nota não é sinônimo de que o aluno sabe. Então nós devemos atentar-se a isso e procurar fazer uma avaliação que seja um processo, que seja contínua. E será que o único instrumento que a gente tem para avaliar é uma prova? Não, a gente tem outros instrumentos. Acompanhe no quadro. Bom, é papel do professor, né, buscar esses outros instrumentos. No processo avaliativo, cabe ao professor utilizar uma variedade de técnicas e instrumentos avaliativos, como, por exemplo, os portfólios. Então, o aluno ele pode fazer um portfólio a respeito, né, de determinado assunto, ele vai pesquisar, ele vai buscar, ele vai escrever a respeito de determinado assunto, relatórios, seminários. Seminários é uma boa forma de você ver que seu aluno está entendendo aquilo, porque ele vai ter que explicar determinado assunto, né? E a argumentação é muito importante, né? Através da argumentação, você verifica se seu aluno sabe ou não sabe aquilo. Trabalhos, provas, e dentre esses instrumentos nós temos a prova de ensaio. Os alunos nessa prova de ensaio, eles são convidados a escrever, observe, eles vão escrever respondendo um artigo de jornal ou dar a sua opinião a respeito de alguma situação da vida cotidiana. Pode-se analisar com essa tarefa a capacidade de argumentação matemática dos estudantes a respeito de um tema do cotidiano. Veja, meu aluno vai escrever em aula de matemática. Meu aluno vai só fazer conta. Porque uma coisa que a gente tem, o senso comum hoje em dia, é que nas aulas de matemática, você vai fazer conta. Quem é matemático, no meu caso, muitas vezes me confundem como uma calculadora ambulante, que eu sei fazer contas, e não é isso. Aprender matemática não é só aprender a fazer contas. Aprender matemática é aprender a argumentar matematicamente. Para isso você precisa saber escrever, você precisa saber interpretar. E esse tipo de prova ele traz, né, ele pode ajudar nesse processo. Eu tive uma experiência no ensino superior, era uma disciplina puramente de cálculo e eu tinha um problema quando estava nas aulas de ensino superior. Eu fui fazer uma prova dessa disciplina e eu chegava na resposta. A resposta estava certíssima das questões, mas eu tirei uma nota baixíssima. E eu fui questionar a professora, por que eu tirei essa nota sendo que a resposta está certa? Ela falou simplesmente isso para mim, porque eu não entendi o que você fez. Você simplesmente chegou no resultado, colocar a resposta aqui é muito fácil, mas eu não entendi como que você chegou nessa resposta. Por quê? Porque eu não tinha o hábito de escrever a respeito, eu não tinha o hábito de argumentar, de falar, olha, aqui eu faço isso. Então, isso é importante, né?
Fazer matemática não é só fazer conta, é refletir, é escrever a respeito, é argumentar matematicamente. Porque a gente argumente matematicamente, a gente tem que saber escrever. E essa prova de ensaio é uma boa oportunidade, né, para trabalhar essa competência do nosso aluno. Vamos ao quadro para outro instrumento de avaliação. Prova para levar para casa. Ah, professora, eu vou fazer uma prova para o meu aluno levar para casa? O que meu aluno vai fazer? Ele vai olhar no livro, isso vai ser fácil demais. Não, porque quando você faz uma prova para ele levar para casa, o que acontece? Os alunos, eles podem fazer a prova em casa e eles vão utilizar o que eles quiserem, qualquer material ou até pedir ajuda para outra pessoa. Só que com essa tarefa, você pode obter informações sobre a capacidade do seu aluno de buscar informações. Porque você vai fazer uma prova para o meu aluno e ele vai levar essa prova para casa. Ele tem que ter a capacidade de buscar informações corretas. Porque se você vai fazer uma prova, você vai fazer uma prova um pouco mais elaborada para esse aluno. E o que acontece? Se ele não for na fonte certa, se ele não souber buscar informações, de nada vai adiantar ele levar uma prova para casa. Porque ele não vai saber. Até se ele for pedir ajuda para outra pessoa, a pessoa também pode não saber. Se ele não sabe o que pedir ajuda, como que a outra pessoa vai ajudá-lo? Então, essa prova de levar para casa, você pode avaliar essa capacidade do seu aluno de buscar informações, de selecionar informações, que é uma capacidade que nós temos que buscar nos nossos alunos, né? Como eu disse, saber matemática, aprender matemática não é só ele saber fazer conta. Ele tem que aprender a escrever, ele tem que aprender a argumentar, a selecionar informações, e esses tipos de prova eles podem auxiliar nesse processo. Vamos ao quadro para outro instrumento de avaliação, que é a prova em duas fases. Então, num primeiro momento, os alunos eles concluem uma prova escrita na escola. Então, eles vão à escola, fazem uma prova. Depois, essa prova é corrigida e comentada pelo professor. É devolvida ao aluno para o trabalho adicional em casa, né? Então, esse formato ele pode ser estendido em provas com várias fases, ou seja, o professor ele vai combinar datas com seus alunos para a entrega dessas correções. Dessa forma, o professor ele poderá analisar as mudanças, se houver nas produções escritas dos seus alunos no decorrer de um período e fornecer feedbacks sobre essas produções. Observe, eu tenho minha prova, o aluno fez a minha prova em sala de aula. Aí eu vou e corrijo. Mas será que essa correção a gente deve fazer assim, certo, errado? Não. Nós devemos fazer questionamentos para o meu aluno. Questionamentos que façam ele perceber, né? Olha se está certo, olha se está errado, por que ele errou aquilo, né? Eu não devo dar respostas prontas e acabadas. Então eu faço esses questionamentos, devolvo a minha prova para o meu aluno. Meu aluno pensa a respeito, devolve a prova. Eu vejo o que aconteceu, eu preciso fazer mais questionamentos. Faço esses questionamentos, devolvo a prova do aluno. Até que eu chegue num nível que eu falo assim, não, agora eu estou satisfeita. Eu vi que meu aluno sabe. Porque esses questionamentos fazem o seu aluno refletir a respeito do que ele escreveu. E isso é uma habilidade que a gente tem que trazer no nosso aluno. Fazer com que ele reflita sobre o que ele fez, sobre os procedimentos, sobre tudo, né, que envolve aquelas questões. Então, a prova em fases, ela pode auxiliar, né, para a gente desenvolver essa habilidade de reflexão. No quadro, outro instrumento, acompanhe, que é a produção de prova. Os estudantes eles vão ser convidados a elaborar uma prova sobre o conteúdo que estavam estudando. Essa tarefa ela pode provocar, veja, uma reflexão por parte do aluno a respeito do resultado, do que ele está estudando. Observe, quando nós vamos elaborar uma prova, o que nós temos, né? Nós temos objetivos com essa prova. A prova somativa, né? Prova que tem essa ideia, né? A avaliação somativa que tem essa ideia de ter uma nota, né? Quando a gente faz uma prova para buscar uma nota, o que a gente faz? A gente procura saber se o nosso aluno ele sabe alguns objetivos que nós tínhamos. Então, naquela prova, quando a gente elabora essa prova, a gente pensa, o que meu aluno deve saber? E isso vai variar de professor para professor. Eu posso considerar que é importante que meu aluno saiba isso, então eu vou analisar se ele sabe isso mesmo. Você aí pode pensar que é importante ele saber outras coisas totalmente diferentes das minhas. Então, quando a gente traz essa prova para o aluno levar para casa, para ele fazer a prova, né, a gente pode analisar isso. O que meu aluno considera importante naqueles conteúdos, né? Então, é uma outra forma de avaliar o nosso aluno. Perceba que falei a respeito de várias provas, né? Provas essas em que nenhuma
era o que a gente está acostumado. Provas que a gente trabalha outras habilidades do meu aluno, né? E não só dar uma nota. Eu vou ver se meu aluno sabe refletir, se meu aluno sabe argumentar, se ele sabe buscar informações. E esse é o que nós temos que buscar, né? A avaliação como um processo, ela tem essa característica. Eu não posso só me ater a uma nota do meu aluno. Se eu não posso só me ater a uma nota, eu tenho que buscar outros instrumentos de avaliação que vão avaliar outras habilidades e competências. Como eu falei, matemática não é sinônimo de fazer conta. O meu aluno ele deve saber argumentar, interpretar, buscar informações, escrever, interpretar. Isso é muito importante, né? E agora, vou dar um tempo, se você teve qualquer dúvida na nossa aula, né? Mande essa dúvida, que daqui a pouco eu retorno, né? Pra gente falar a respeito dessas dúvidas e pra gente finalizar a nossa aula.
Bom, veio uma pergunta a respeito da BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum. A BNCC é um documento novo ainda, né? Ele está em progresso, as discussões acerca desse documento, ela é recente, né? E o que essa base fala? Ela estabelece conhecimentos e competências e habilidades que se espera que todos os estudantes eles desenvolvam ao longo da escolaridade básica. A ideia é bem parecida com o PCN, né? Se espera-se um conteúdo mínimo que todos os estudantes do Brasil ele tenham esse conteúdo, independente do estado da região, né? Essa é a ideia, é mais ou menos padronizar, né? Todos os conteúdos no todo o território brasileiro, né? É um documento novo, como eu falei, as discussões a respeito são recentes, né? E já que vocês se interessaram, eu vou colocar no fórum alguns links, algumas ideias a respeito desse documento para que vocês também se interessem, vejam informações a respeito desse documento, né? Essa foi a nossa dúvida, né? E o que nós vimos na nossa aula de hoje? Nós falamos a respeito da importância de planejar uma aula, então é muito importante que você planeje as suas aulas, você vai fazer o período de regência, planeje muito bem essas suas aulas, né? Porque você planejar as aulas, isso mostra para o seu aluno que você teve um cuidado e o seu aluno se sente importante, ele se sente motivado a aprender. Então é muito importante que você planeje as suas aulas com cuidado, com dedicação, né? Não é simplesmente chegar na sala de aula, abro um livro na página 5 e vamos lá. Não, vamos pensar a respeito, vamos pensar no meu aluno, vamos planejar as nossas atividades. Vimos também que a avaliação não é sinônimo de prova, né? Avaliar é um processo, eu devo ver tudo o que meu aluno fez durante esse processo, né? E vimos que não é só a prova, como nós conhecemos, que nós temos, né? Nós temos outros instrumentos de avaliação, provas diferentes que trazem outras, né? Que buscam outras habilidades do meu aluno. Esses foram os nossos temas da nossa aula de hoje, né? Muito obrigada pelas participações de vocês e até a nossa próxima aula.